Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área mais uma vez aqui com vocês para essa aula massa de matemática, aula de número 8, onde daremos continuidade à aula anterior. Você vem comigo nessa quarta semana aqui no Intensivo Enem do EducaPE. Prepara e sabe que o tema desta semana é área e perímetro de figuras planas. Show de bola? Então na aula 7 tratamos ali de apresentar para você algumas ideias da geometria e na sequência trouxemos aí como fazer a medição de distâncias, logo perímetro de polígonos, por exemplo. Agora eu vou trazer para você uma ideia massa para a gente começar a calcular a área dessas regiões poligonais. Tá massa? Show de bola, Robertão? Vai na tela geral. E aí a gente tem o seguinte, galera. Vamos trazer aqui a medida de área de figuras planas a partir de algumas ideias que eu quero traçar com vocês. Olha só. Então eu tenho um plano qualquer onde eu coloquei aí uma reta que eu posso dar o nome que eu quiser, uma reta R, por exemplo, e eu quero agora desenhar uma outra reta de modo que ela se intersectem num ponto. Agora eu vou traçar uma terceira reta fechando essa região angular maior aí. Olha que legal. 3 retas que se intersectam em pontos específicos, e aí eu tenho cada um desses pontos, que chamarei de ponto A, ponto B e ponto C. Olha que legal. Ponto A, ponto B e ponto C. Cada um desses pontos a gente chama de vértice. E o que vai interessar para mim agora é exatamente calcular a medida dessa área fechada por conta da intersecção dessas 3 retas. Beleza? Então, calcular essa área é exatamente o objetivo da nossa aula 8, dessa aula de agora, tá bom? Então, vamos seguir. Aí eu vou trazer para você uma área de base que é uma região retangular. Quando eu tenho um retângulo apresentado aí na figura, para a gente precisar calcular a área dele, eu vou ter que perceber que o comprimento desse retângulo e a largura são consequentemente iguais aos lados opostos. O lado A oposto ao lado A tem a mesma medida. Lado B e lado B paralelos ali opostos, eu tenho medidas iguais. Então, num retângulo, além de termos ali a característica de os ângulos retos aparecerem na figura, formando 90 graus, indicando que formamos ali 90 graus em cada um desses ângulos, eu tenho esses lados que são paralelos apresentando a mesma medida. Consequentemente, meu povo, para a gente calcular a área dessa região, todo mundo já sabe, é multiplicar comprimento pela largura, obtendo aí essa famosa equação de cálculo de área do retângulo, que é apenas multiplicar A por B, beleza? Ou comprimento vezes largura. Show de bola. Aí eu vou trazer para você uma consequência da região retangular, que é a região quadrada. Então, o que é um quadrado, professor? Um quadrado é um retângulo especial. O quadrado é um retângulo que possui exatamente 4 lados com a mesma medida. Vem para a tela geral comigo, Robertão. Aí eu tenho aqui em azul um quadrado, para definir que esse quadrado é quadrado, tem que ter os ângulos medindo 90 graus e os lados todos com a mesma medida, beleza? Então, a partir dessa ideia, a gente tem aí uma figura quadrada. E para calcular essa área, basta a gente multiplicar o comprimento pela largura, já que eles são iguais, eu vou ter que aplicar aqui a propriedade da potenciação. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. Como consequência, eu tenho a equação para calcular a área do quadrado, que é o L na potência 2. Beleza? Show de bola? Continuando. Aí eu vou trazer para você uma região triangular. Olha que legal. Eu vou traçar essa região triangular a partir de um retângulo. Olha só, eu vou chamar de comprimento A, largura B, consequentemente, oposto ao valor A, eu tenho um lado medindo A, e oposto ao lado B, também tem um ladinho medindo B. E aí eu vou passar uma linha dividindo esse retângulo em 2 partes iguais. Beleza? Como eu quero triângulo, observe que num retângulo eu tenho 2 triângulos aí, ó. 2 triângulos congruentes. Então eu vou marcar esse triângulo amarelinho e vou esquecer o triângulo azul. Tu percebeu aí que eu tenho um comprimento A e uma largura B, ou seja, se eu tenho 90 graus aqui, ó,
A e B também recebem nomes especiais, que são os catetos, tá certo? Comprimento ou base vezes altura. E aí eu tenho esse triângulo formado por esses dois lados especiais. E para a gente calcular exatamente essa área do triângulo, basta a gente multiplicar comprimento vezes largura e dividir por 2. Por que dividir por 2, professor? Porque eu só estou utilizando metade do retângulo considerado na figura. E é por isso que eu tenho, para cálculo de área de triângulo, comprimento da base vezes a altura, multiplico essas duas medidas e divido por 2. Beleza? Show de bola? Porém, em algumas situações, a gente não tem como encontrar com facilidade essa altura desse triângulo. Ou seja, a altura, galera, é a distância de um vértice até a base oposta, fazendo 90 graus. Então, por exemplo, vai na tela geral, Robertão. Aí, por exemplo, você tem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que todas as medidas dos lados são iguais. Aqui eu chamei essa medida de L, tá certo? Imagina, como é que eu faço para calcular a altura desse triângulo equilátero? Observe que eu vou fazer o seguinte. Tu percebe que desse ponto aqui até esse vértice eu tenho metade do lado, não é isso? Aqui eu vou ter a altura do triângulo, que é a distância do vértice até a base anterior, formando 90 graus. E aqui eu tenho o valor L, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, beleza? Vou desenhar aqui do lado. Ó. Aqui eu tenho L sobre 2, H e eu tenho L. Tu percebeu isso aí? Então veja que eu posso aqui, através dessas três medidas, encontrar uma equação para definir essa altura do triângulo equilátero, se eu quiser calcular essa altura. Se eu quiser calcular essa altura, fica fácil. Como é que faz, professor, para a gente calcular a altura do triângulo equilátero? É muito fácil, galera. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. E quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, a gente encontra assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, olha só, vou fazer aqui em cima. H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, isso aqui é igual ao nosso hipotenusa ao quadrado, beleza? Observe que eu vou desenvolver agora essa continha e fica assim, ó. H ao quadrado vai ser mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá 4, igual a L ao quadrado. Percebeu? Agora, meu povo, vou pegar essa parte aqui, ó, que tem L, e vou colocar lá para o segundo membro, onde também tem L. E fica assim a nossa continha, vê? H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Beleza? Robertão, coloca naquela composição que eu também me vejo na figura, para evitar que o pessoal do Libra fique na frente. Muito bem, fica nessa composição aí, tá? Então, vê só, gente. A partir daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar aqui com essa subtração de frações e vamos obter aqui um valor com um único denominador, beleza? Como é que eu faço isso? A gente percebe que esse L ao quadrado aqui tem denominador 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, H ao quadrado vai ser igual a, olha só, aqui eu tenho o 4 como denominador comum, e eu tenho 4 dividido por 1, dá 4, vezes L ao quadrado, fica 4L ao quadrado. Olha que legal. 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, eu tenho aqui o nosso L ao quadrado. Olha que legal, meu povo. Então eu tenho que a altura ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Porque eu fiz aqui, ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Muito bem. Agora, gente, eu vou calcular essa altura do triângulo equilátero, que vai ser a raiz quadrada de 3 vezes L ao quadrado sobre 4. Vou dividir aqui essa tela para você assim, ó, para dar continuidade lá em cima, para ficar bem bonitinho a nossa conta, como encontrar essa altura do triângulo equilátero. Observe, o 3 está dentro da raiz, o L ao quadrado também.
E o 4 também. Eu posso simplificar essa ideia colocando assim, ó. H é igual a raiz quadrada do número 3 vezes raiz quadrada do L ao quadrado dividido pela raiz quadrada do número 4. Tu percebe que aí o 4 tem raiz exata e o L ao quadrado eu posso eliminar aí potência e tirar o L da raiz. Fica assim, ó. H igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Muito bem, gente. Olha, aqui é uma equação muito importante na matemática, que é como encontrar a altura de um triângulo equilátero. L vezes raiz de 3 sobre 2. Show de bola? Massa? Então, agora eu preciso mostrar a você como que a gente faz para calcular a área desse triângulo. Olha só, você lembra que a área desse triângulo tinha uma base e tinha uma altura? Olha só, aqui ó, base e altura. Essa altura eu acabei definindo com você no slide anterior. Essa altura está aqui e essa base está aqui, ó. Ou seja, a área desse triângulo vai ser base, que é o L, vezes altura, tudo isso dividido por 2, correto? Muito bem, só que esse H que eu tenho aqui, ele é dado daquela forma que a gente encontrou anteriormente, ó. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou fazer uma substituição. Olha como fica lindo. A área vai ser, olha só, o denominador é 2. Aqui eu tenho L raiz de 3 sobre 2. E aqui eu tenho o L novamente. Olha que coisa, vai ficando bonita a matemática assim, ó. Vê só. Então eu vou fazer aqui a multiplicação entre o 1 e o 2, o L e o L. Olha que legal. A área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. E aí, galera, aqui eu tenho na matemática, eu vou só melhorar essa escrita para você aqui, ó. Vou apagar aqui essa área, vou colocar aqui bem no meio da nossa... Olha só. E eu posso dizer para você o seguinte, eu tenho a divisão de duas frações. E para encontrar a divisão dessas duas frações, eu vou ter que escrever a primeira, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda, já sei. Então essa área, professor, é dada assim, ó. L ao quadrado raiz de 3, e eu vou colocar aqui sobre 4. Muito bem. Galera, nunca mais esquece disso, ó. Se eu quero calcular a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Se eu quero calcular a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, beleza? Então, se eu tiver um lado qualquer de um triângulo equilátero, é só pegar essa medida, elevar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 4, beleza? Show de bola! Por que eu estou mostrando para vocês com tanta definição a área desse triângulo? Porque ela serve de base para outras figuras, como por exemplo o hexágono. Olha lá para a gente como fica. Aqui ainda tem um slidezinho mostrando a nossa fórmula do triângulo equilátero. Ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí eu quero trazer para você a consequência dessa fórmula da área do triângulo equilátero. Observe, se eu quero calcular uma área hexagonal, ou seja, uma área formada por um hexágono, olha que legal. Eu percebo que um hexágono ele tem 6 desses triângulos, olha só. 4 triângulos, 5, 6. Opa, então calcular a área de um hexágono é só fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Beleza? Show de bola? Corta para mim, Robertão. Então aí você já tem como calcular a área de retângulo, a área de um quadrado, a área de um triângulo equilátero, a área de um hexágono. E já dá boa base do que a gente pode ter aí nas avaliações do Enem. Beleza? Show de bola? E aqui eu quero trazer para você aqui uma ideia bem bacana. Olha só. Joga essa informação aí na tela. Galera, todos os dias nós encontramos matérias de televisão, de mídia digital, trazendo para a gente um problema ambiental sério, que são as queimadas. E aí, quando o pessoal vai fazer com que a gente tenha
informação, eles tentam associar a medida diária que foi queimada ali com um comparativo com aquilo que a gente tem em nosso dia a dia, como mais perto, como mais popular. Por exemplo, quando há uma queimada numa região agrária, geralmente o telejornal passa para a gente a seguinte informação: foram queimados o equivalente a 100 campos de futebol. E aí, você que é brasileiro, que ama futebol e vê na telinha todo domingo, sabe que se eu tenho um campo de futebol ali, praticamente eu tenho uma medida de 100 metros, aproximadamente, de comprimento, por 65, 68 de largura, o que você pode formar ali uma região como comparação. Então, se você pensa no campo do Santa Cruz, no campo do Sport aqui em Recife, no campo do Náutico, você vai ter uma noção de espaço que foi, uma região de área ali que foi queimado com aquele incêndio, percebe? Então essa maneira de fazer essa comparação é muito importante, inclusive no Enem se traz essa abordagem em muitos problemas, tá certo? Inclusive aqui no link da descrição eu vou colocar para vocês algumas questões que trazem exatamente essa pegada de apresentar para você o problema de queimadas em tabelas, gráficos e trazendo ali o debate e a construção de uma ideia matemática por trás da questão. Beleza? Então aqui na tela geral eu tenho aí essa medida diária de terra, medida agrária a ser tratada por todos nós aqui. Então é importante que a gente compreenda bem como funciona aí essa utilização das medidas diárias. E aí eu trouxe para você um quadrinho bem bacana, onde eu vou dizer para você que a unidade fundamental de medida diária é o metro quadrado. E aí a gente representa pelo M2, porque eu tenho duas unidades, duas dimensões consideradas, comprimento e largura, então metro quadrado, beleza? Observe que eu tenho os múltiplos e assim também terei os submúltiplos. Mas aí o primeiro múltiplo é o deca, ou seja, o decâmetro quadrado. Depois eu tenho o hectômetro quadrado, ou seja, o hectômetro quadrado. E por último ali eu tenho o quilômetro quadrado, olha, o quilômetro quadrado. Tu vai entender comigo que cada uma unidade dessa vai ter como unidade de medida, tá certo? Em seguida eu tenho os submúltiplos. Eu tenho aí ali o deci, que é representado pelo Dzinho, ó, decímetro quadrado, que é o decímetro quadrado. Depois o centímetro quadrado, que é o centímetro quadrado. E depois eu tenho o milímetro quadrado, ou seja, o milímetro quadrado. Então fica muito atento a essa ideia, porque se eu tiver, por exemplo, um decâmetro quadrado, eu vou ter ali 100 metros quadrados. Ou seja, se eu tenho 1 metro quadrado, como aí tu tens aí, por exemplo, um espaço, tu dá um passo, estica tua perna, dá um passo na tua sala aí, de comprimento e um passo de largura, tu tem 1 metro quadrado. Então, 1 decâmetro quadrado são 100 espaços desse, tá certo? Por exemplo, tua casa tem menos área de chão do que, eu acredito que sim, tá? Do que esse 1 decâmetro quadrado. Ou seja, se eu quero colocar ali, por exemplo, um terreno de 100 metros quadrados, ou seja, 10 por 10, eu tenho ali 1 decâmetro quadrado. Aí eu venho para uma unidade de medida que não é tão usual, tá? O hectômetro quadrado. Mas ali eu tenho na ordem de 10.000 metros quadrados. Ou seja, depois disso aqui, eu tenho o quilômetro quadrado. Ó, é 10 elevado à potência 6. E você percebe que sempre que você vai utilizar essas medidas, elas sempre seguem padrão de aumentar 2 casas decimais por vez. Tu percebe isso? Então, vê, do metro para o decâmetro, eu tenho 2 casas decimais, acrescentando 2 zeros ali, ó. Multipliquei por 100. Na outra, por 100 de novo. E na outra, por 100 novamente. Então, cada espaço desse que eu vou crescendo, eu vou aumentando aqui, multiplicando por 100. Aqui eu tenho 100, acrescentando 2 zeros, olha só. E aqui eu tenho o 100, acrescentando 2 zeros, e aí eu tenho a unidade de medida sendo sempre utilizando seus múltiplos, sendo apresentada para a gente, trazendo seus múltiplos. Agora vamos para o submúltiplo, para a gente entender essa ideia. Então, se eu quero representar 1 decímetro quadrado, eu vou ter 10 a menos 2 metros quadrados.
Ou seja, essa unidade aqui traz para a gente já um submúltiplo do metro quadrado. E aí eu tenho o centímetro quadrado, que é 10 a menos 4 metro quadrado. E por último, o milímetro quadrado, que traz ali para a gente a ordem de 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Beleza, meu povo? Eu queria só fazer aqui uma pausa para falar para você de uma unidade de medida de terra, a medida agrária, que é o hectare, tá certo? Hectare. Então, o que é um hectare, professor? É exatamente a medida de terra equivalente a você ter 100 metros de comprimento por 100 metros de largura. Então, eu tenho ali 1 hectare, tá certo? É o 100 por 100, é o que traz para a gente um padrão de 10.000 metros quadrados. Tu percebe que tem aí uma unidade de medida dessa daí, ó, que traz para a gente mais ou menos uma comparativa com esse hectare. Qual que é? Diz para mim, é o decâmetro quadrado, é o hectômetro quadrado ou é o quilômetro quadrado? Diz para mim, o que tem a ver com 10.000 metros quadrados. Show de bola, pensou? Faz um print e manda na tela para ti, Valtinho, no @prof.walterpessoa. Vem para mim, Robertão. E a gente vai encerrando essa segunda aula de agora e você vai ter sequência com resolução de exercício, beleza? Show de bola, meu povo? Valeu, tamo junto.